Graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica da Igreja Batista do Povo. Hoje nós estaremos falando a respeito da segunda carta do apóstolo Pedro. Uma das coisas que tem preocupado os estudiosos em relação a essa segunda carta é sobre a sua autoria. Alguns acham que não foi o apóstolo Pedro, devido ao estilo diferente da primeira carta. Mas eu creio particularmente que esta carta foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro. Ele poderia realmente ter a ajuda de alguém para que escrevesse para ele. E agora nós temos aqui algumas informações que comprovam que esta carta foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro. No versículo 14 do capítulo 1, nós temos aqui uma das evidências internas. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Isso está lá em João 21:19, quando ali o apóstolo Pedro questionou quanto à vida do apóstolo João, se ele ficaria vivo ou se ele morreria. Quando Jesus Cristo falou para ele que quando ele ficasse mais velho, ele estenderia a mão e outros lhe cingiria. E outra prova interna está no versículo 18. Nós mesmo ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Esse fato aconteceu na transfiguração de Jesus no capítulo 17. Então esses dois textos, ou melhor, esses dois versículos, comprovam que o apóstolo Pedro foi o autor desta carta, e eu também concordo. Nós vamos agora a data. A questão da data não é muito precisa. Alguns acham que ela foi escrita entre 60 e 70. Aqui provavelmente esta carta foi escrita no ano 67, no fim do reinado do imperador romano Nero. Foi quando ali a igreja estava sofrendo uma grande perseguição e Pedro já estava se aproximando da morte, como ele mesmo diz aí no capítulo 1, que o interesse dele era escrever essa carta, uma vez que o próprio Espírito Santo já lhe estava informando que a sua partida estava próxima. Qual foi o conteúdo dessa carta? Combater o antimonianismo e o ceticismo. Essa palavra, antimonianismo, ela foi cunhada por um grande reformador, Lutero, e Lutero ele cria na graça de Deus, que a graça era suficiente para levar o homem a Deus, que a lei não tinha influência nenhuma para que o homem, através do cumprimento dela, fosse ao céu, chegasse a Deus. Então a salvação era exclusivamente pela fé. E também uma outra doutrina herética, que era o ceticismo. O que era o ceticismo? Era uma doutrina que negava veementemente a Jesus como Filho de Deus e como aquele que havia ressurreto dentre os mortos. Então o apóstolo Pedro ele foi muito incisivo, muito determinado em passar essas informações através dessa carta aos dispersos, aqueles que estavam fora da região ali da Palestina, que estavam longe de Jerusalém, que é chamado da diáspora, e aqueles crentes estavam longe. E por conta disso, Pedro, preocupado e interessado em preservar aqueles crentes
unidos ao Senhor, ele escreve essa carta para combater essa doutrina que tinha por finalidade afastar aqueles crentes da fé simples em Jesus Cristo. Agora nós vamos para o capítulo 1. O capítulo 1, ele começa como a apresentação do apóstolo Pedro. É muito interessante a forma como o apóstolo Pedro se apresenta, servo e apóstolo de Jesus. Duas coisas interessantes nós vemos aqui, apóstolo e servo. Interessante que servo vem primeiro e apóstolo em segundo lugar. A palavra apóstolo, no sentido literal bíblico, no grego, significa aquele que é mandado em uma missão. Apóstolo, no sentido mais literal bíblico, é aquele que acompanharam Jesus no ministério de 3 anos e aqueles que presenciaram, foram testemunhas oculares e que tinha como objetivo, como propósito, dar testemunho da vida de Jesus e da sua ressurreição. E isso era um título de grande dignidade, né? Como diz a palavra, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. E aqueles homens tinham em si uma dignidade especial imposta sobre eles, colocada sobre eles por Jesus. Mas mesmo assim, esses homens preferiam seguir o exemplo de Jesus, que sendo mestre e senhor e rei, era servo. Então eles tinham prazer em servir a Jesus, em dedicar a vida a Jesus. Então é muito importante nós, como cristãos, como líderes, como servos de Deus, devemos sempre estar cientes que nós somos filhos de Deus, amados de Deus, temos uma posição privilegiada, um status realmente esplendoroso, maravilhoso, mas não devemos esquecer que temos que usar tudo isso para servir o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Eu quero destacar algumas coisas desse primeiro capítulo. Primeiro o suprimento espiritual disponível para todo cristão. Então nós vamos ler aí os versículos 3 e 4 do primeiro capítulo. Pelo poder de Deus nos foram concedidas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Veja bem, nós temos aqui de Deus, como filhos de Deus, tudo que nós necessitamos para viver uma vida digna do nome de Jesus Cristo. Deus nos dispôs a nós tudo aquilo que concerne as bênçãos espirituais que Deus concedeu pela graça a nós que somos seus filhos e que cremos em seu Filho Jesus, para que através desse suprimento nós possamos comunicar as grandiosas e poderosas virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o crente não está desprovido, ele não está sem nenhum amparo espiritual, e com isso ele pode, com coragem, com intrepidez, anunciar e se posicionar como um cristão ao lado de Jesus. E uma outra coisa que nós vemos aqui é no versículo de 5 a 7. Quero ler com vocês esses versículos 5 a 7. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude.
À virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade a fraternidade o amor. Aqui nós vemos, nesse texto, ele está relacionado com Gálatas 5:22, que fala dos frutos do Espírito Santo. Em Gálatas começa o amor consiste em, Paulo vai falando, aqui Pedro começa pelas virtudes e acaba com o amor. Então o amor, a graça e a misericórdia de Deus é que deve nos impulsionar a realizar a obra de Deus através das virtudes que Ele tem para nós. Virtude, o poder. Aqui Pedro fala de virtude, de poder, de conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor, que engloba todas essas outras virtudes. Isso é muito importante, como diz o apóstolo Pedro. Se nós cultivarmos essas virtudes, o que acontecerá? Nós não ficaremos estéreis, voltando aqui, no conhecimento de Jesus. Porque na realidade, a vida cristã depende muito da maneira como nós nos relacionamos com Jesus. E é através de Jesus, por meio do Espírito Santo que Deus colocou em nós como selo, nós podemos e devemos fazer com que as virtudes espirituais sejam manifestas entre os homens, entre as pessoas com as quais nós nos convivemos. Agora, em terceiro lugar, eu quero enfatizar estes versículos de 19 a 20. Preste atenção, é muito importante. 19 a 20 diz, vou ler aqui. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando Pedro falou isto, ele se referiu, antes de falar sobre a palavra de Deus, à transfiguração. A transfiguração foi o momento em que estava Tiago e João ali juntamente, naquele momento tão excelente, tão sublime, quando ali Jesus se transfigurou diante dele. Pedro conta essa visão que impactou o coração dele, uma visão impressionante, magnífica, maravilhosa. Pedro ficou ali extasiado. Agora Pedro, ele não se atém a esta visão. Pedro faz questão de fundamentar esta visão em algo que pudesse embasar a fé daqueles crentes que estavam sendo perseguidos, estavam longe de Jerusalém, que estavam longe da sua terra melhor. Aí nós vemos a importância da palavra de Deus acima de qualquer experiência sobrenatural. Nós podemos ter experiências com Deus maravilhosas, magníficas, extasiantes, mas a nossa fé, ela tem um fundamento, e o fundamento é a palavra de Deus, como diz lá em Marcos 16:20, que fala que os sinais acompanharão aqueles que creem em nome de Deus, expulsarão demônios, beberão coisa mortífera e nada acontecerá, colocarão as mãos dos enfermos e eles serão curados. E Mateus 28:20 diz também que o evangelho precisa ser pregado para testemunho. Mas o mais importante é que aquelas pessoas que iam sendo e seriam salvos deveriam ser doutrinadas, deveriam ser orientadas pela palavra de Deus ensinada na doutrina dos apóstolos. E nós vemos aí em Atos 6, versículo 7, em Atos 8, 35, em 10, 42, em 12, 24,
E aqui é 1 Coríntios 15, eu esqueci de colocar 1, 1 Coríntios 15, 2, fala que tudo que aconteceu estava previsto pelos profetas. Toda a palavra falada e revelada e tudo que viria posteriormente deveria estar em conexão direta com a palavra revelada no Velho Testamento. Então o apóstolo Pedro, diante de uma experiência tão magnífica, tão tocante, ele fala: isto aconteceu conforme foi predito nas Escrituras, que Deus enviaria seu Filho, e ele seria Deus conosco. E ali no Monte da Transfiguração, Pedro se reporta ao Velho Testamento. Isso que aconteceu conosco não foi fábula, não foi invenção, não foi criação, não foi uma teoria qualquer. Nós vimos a sua glória e conhecemos que a sua glória está em direta conexão com as profecias do Velho Testamento, principalmente lá em Isaías 53, que fala de Jesus. Então é importante, nós, meus queridos, devemos crer mais na palavra. A palavra é o nosso sustento, a palavra é a nossa força, a palavra que nos anima, a palavra nos salva e nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Criamos e vivamos na palavra de Deus. Agora nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, ele vai falar aí de uma maneira muito enérgica, muito assim contundente. Pedro rasga o verbo para falar sobre os falsos mestres. Aqui não está falando dos falsos profetas, mas aqui fala daqueles que se levantam como falsos mestres, como lá no próprio capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala ali no sermão profético, que muitos viriam em seu nome, dizendo: eu sou o Cristo. É interessante observar o que Jesus fala, que está em estreita ligação com o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, e também com Paulo e outros escritores do Novo Testamento, que fala sobre a volta de Jesus Cristo, ou melhor, que fala sobre que nos fins do tempo aparecia esses homens tentando enganar, iludir, ludibriar, com falsos ensinamentos, se colocando no lugar de Jesus Cristo. É muito perigoso. Por isso nós temos que ter muita cautela, muito cuidado ao ver certas pessoas se colocando como apóstolos, como enviados de Jesus, como mestres, como doutores, e muitas vezes essas pessoas estão tentando enredar aqueles que não têm muito conhecimento da palavra de Deus. É muito importante nós observarmos. Se você ler todo o capítulo 2, que nós estamos vendo agora, nos versículos, quero destacar aqui o versículo 3, 10, 14 e 15, do capítulo 2, quero ler com vocês, diz assim, versículo 3: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. E também o versículo 10, vamos lá no versículo 10: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. E no versículo 14, eles têm os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, olha que texto realmente
impressionante. E o versículo 15, né? Também eu quero destacar, que diz aqui, ó, versículo 15: tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Uma das coisas que nós vemos hoje é a questão de muitos estarem aí usando a mídia não com intenção pura, honesta, para proclamar o Evangelho, proclamar as verdades eternas, e usam a Bíblia como pretexto para iludir o povo e para lucro, como diz o apóstolo Paulo, que o reino de Deus não consiste em receber coisas, ganhos, não é lucrativo. Lucrativo é a piedade com contentamento. E muitas pessoas estão fazendo do reino de Deus, usando as igrejas, usando o nome de Cristo, e até mesmo usando de uma maneira errada, usurpando acima de tudo a palavra de Deus para fins egoístas, por amor ao dinheiro e avareza. Veja bem, isso é uma coisa, como naquela época Pedro já estava falando sobre isso, e isso atravessou séculos e continua o mesmo problema. Satanás instigando homens, mulheres para se tornarem líderes, mas não no sentido de proclamar Jesus, o Senhor, mas para que as pessoas sejam, como diz o próprio texto, sejam iludidas e sejam enganadas e sirvam de manipulação para que delas eles obtenham vantagens, obtenham lucros, fazendo de vocês negócio. Cuidado, meu querido irmão, meu aluno, você que ama a Bíblia, a palavra de Deus, observe que isso aqui é muito importante. Nós devemos estar realmente contra tudo isto que se levanta como fosse feito para Jesus. Na realidade é feito para o homem, para o enriquecimento, para que esses homens adquirem fortunas imensas, propriedades, jatinhos particulares, carros blindados. É o que nós vemos de muitos líderes hoje no nosso meio que se dizem evangélicos. Mas o capítulo 2 é uma advertência séria, e quero aqui dizer as características, rapidamente vou dizer, as características dos falsos mestres. Versículo 3, 10, 14 e 15, Mateus 24 e 1 Timóteo 6, 7. Então essas são as características daqueles que estão andando por aí, fazendo negócio com as pessoas, usando a Bíblia, usando o próprio nome de Jesus Cristo para fins pessoais. Continuamos aqui. Atos 17 tem 1. Quero destacar esse versículo aqui, ó. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará, faltou uma parte aqui, né? Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E isto deu certeza a todos, ressuscitando do morto. Aqui falou, eu suprimi um versículo, né? Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de homens que escolheu. E deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Veja bem, Deus julgará o mundo. Quando o apóstolo Pedro está falando, como lá naquela época já estavam aguardando a volta de Jesus Cristo, a figura aqui da volta de Jesus Cristo, como muitas vezes nós achamos o seguinte, mas passou-se mais de 2.000 anos, 3.000 anos, né? E Jesus ainda não voltou. Será que vai voltar? Será que está próximo? Naquela época, eles desejavam ardentemente a volta de Jesus Cristo. Agora eu quero dizer umas coisas. Nós vivemos num mundo em que muitos de nós, até me incluo também,
estamos como que apáticos, estamos que indiferentes à volta de Jesus, porque esse fato é real, é verdade, porque o Senhor Jesus voltará, e Jesus voltará, e no capítulo 3 nós vemos como será essa volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus voltará de uma maneira maravilhosa, arrebatadora, grandiosa, poderosa. Chama-se a parousia. Parousia, no grego, fala da volta, do retorno, da segunda vinda de Jesus Cristo. Quero destacar aqui a parousia, que a volta de Jesus Cristo, ela é falada muitas vezes no Novo Testamento. No Velho Testamento, falava da primeira vinda de Jesus, há cerca de 300 referências, sendo que na segunda volta de Jesus há 8 vezes mais referências sobre a segunda volta, ou seja, mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Jesus. Por que será, né? Tanta ênfase, uma coisa tão importante. Hoje nós vemos aí as coisas caminhando no meio evangélico de maneira contrária àquilo que falou no Novo Testamento a respeito da volta de Jesus Cristo, porque a volta era o desejo maior de todos aqueles cristãos do primeiros séculos. Eles queriam realmente a volta de Jesus naquela época. Nós não podemos, nós estamos nos fins dos tempos. Os fins dos tempos que a Bíblia fala, ele começa com Jesus. E nós, desde quando Jesus morreu até esses 3.000 anos que chegamos, né? É os fins do tempo, compreende os fins do tempo. Nós vemos aí que o mundo se preocupa muito com as coisas materiais. Nós vemos as nações preocupando em se prepararem para que o mundo seja melhor. Temos aí as nações reunidas, os chefes das nações preocupados com o planeta Terra, com a economia, com a natureza. Mas enquanto isso, o homem preocupado com isso, o homem tem gastado fortunas e mais fortunas em armamentos. Eu tenho aqui um dado muito importante, ó. Nós gastamos num único avião de guerra 500.000 sacos de trigo e num único míssil Casas Novas para 800 pessoas. Veja bem, o mundo não está interessado. Aliás, as pessoas, os cientistas, desses realmente que não querem saber de Deus, a gente que estuda, a gente que é professor como eu sou, nós vemos aí nas faculdades, as pessoas estão interessadas neste mundo. É como que se o mundo vai durar ainda uns milhões de anos, o sol vai apagar aqui bilhões de anos, mas a realidade verdadeira mesmo, até fiz aqui uma ênfase em realidade verdadeira, é a volta de Jesus Cristo, porque isso vai acontecer, é importante. E a volta de Jesus Cristo será um momento maravilhoso, um momento extraordinário. Aqui nós vemos que o céu terá um sinal maravilhoso. Esse sinal é a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus. A volta de Jesus, ela é certa, ela acontecerá, ela será repentina como ladrão, ela será aterrorizadora, ela será gloriosa
e de juízo. Não podemos esquecer. A volta de Jesus será um dos feitos mais portentosos, mais extraordinários que nunca houve desde que esse mundo é mundo, desde que o mundo foi criado. Será um dia especial, um dia para aqueles que não aceitaram o Evangelho, para aqueles que rejeitaram o Evangelho, será um dia de terror, um dia de trevas, de angústia, um dia de desespero. Em Apocalipse diz que muitos naquele dia desejarão morrer, dirão: montes caiam sobre nós, porque eles verão o Cordeiro de Deus, eles verão o Rei dos Reis de uma maneira que nunca eles viram algum ser humano. Jesus vem com todo o poder e glória, com os santos anjos do céu. Isto é extraordinário. Nós estamos enfrentando momentos difíceis, é verdade. A epidemia, guerras, pestes, mortes, fomes, desastres, sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. Eu creio que nesse século da era cristã, muitos sinais já se cumpriram, grandes terremotos, 2 guerras mundiais, muitas pessoas foram mortas nas 2 guerras, na primeira guerra 80 milhões, na segunda guerra 200 milhões, fora as pestes, as doenças que causaram, a fome que se alastrou, mas nada se compara ao que vai acontecer quando Jesus se manifestar. A Bíblia diz que haverá um sinal do Filho do Homem, e diz que todas as tribos da terra se lamentarão ao ver no céu o sinal do Filho do Homem. E agora nós estamos já quase finalizando. Como devemos esperar a volta de Jesus Cristo? Eu coloquei aqui sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, é o que o apóstolo Pedro fala, que nós devemos esperar a volta de Jesus em constante arrependimento. O apóstolo Pedro, ele começa essa carta dizendo que muitas pessoas se tornaram estéreis, porque se tornaram míopes. Elas não conseguem enxergar ao longe, elas só enxergam de perto. No caso, eu sou um desses, sou míope também, né? Eu não enxergo de perto, e também não estou enxergando muito de longe, aí eu preciso usar óculos, né? Mas na vida espiritual, muitos estão assim, esquecem de que foram chamados pela graça, e que o pecado é real, que o pecado está em nós continuamos pecadores, nós precisamos arrepender todos os dias, a nossa vida deve ser uma vida de tremor e temor, arrepender, porque o pecado realmente tenta nos arrasar, nos destruir, tenta nos jogar para baixo. Nós temos todos os meios disponíveis para lutar, para combater contra o pecado. Primeiramente, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que somos filhos de Deus, mas erramos, pecamos, muitas vezes somos falsos, muitas vezes falamos mal dos irmãos, como diz lá o Pedro no capítulo 2, falando dos falsos mestres, eles são atrevidos, não respeitam as dignidades, as autoridades. Eu vejo hoje, com muita tristeza, o desrespeito que as pessoas têm pelas autoridades. É claro que as autoridades fazem coisas erradas, elas acabam se corrompem, mas elas foram revestidas. Não devemos falar mal das autoridades, que nem o próprio anjo Gabriel, Miguel falou mal de Satanás quando disputava o corpo de Moisés. Ele disse: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Veja bem, nós, os homens, muitas vezes se tornam arrogantes
atrevidos e não respeitam as autoridades. Devemos aguardar a volta de Jesus, a segunda vinda, com paciência. Paciência é muito importante nesse mundo de pressão, nesse mundo em que a gente é comprimido de um lado para outro, nesse mundo em que as pessoas ficam exigindo tantas e tantas coisas da gente. Quando vem as doenças, quando vem as dificuldades, nós temos que ter paciência, porque Jesus está voltando, Jesus está chegando, e devemos nos comportar em santidade e piedade, santidade, pureza, retidão, envolvimento com Jesus Cristo, com o Evangelho, santidade e pureza no coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E piedade é o amor na prática, é o amor aos irmãos, uma piedade, ver uma vida sem mancha, sem culpa e em paz. Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, e Jesus realmente quer nos livrar de todo o mal. Eu quero concluir esta minha palavra pedindo a vocês, leiam atentamente esta segunda carta do apóstolo Pedro. É uma carta importantíssima, porque vai falar ali da palavra de Deus, da conduta cristã e da volta de Jesus Cristo. Nós devemos estar todo dia esperando a volta de Jesus. Às vezes a gente fala, mas Jesus não veio hoje, será que Jesus vai voltar amanhã? Ou daqui um ano, daqui um mês, daqui 10 anos, daqui 1000 anos? Mas a verdade é que Jesus está voltando, Ele vai voltar. E as coisas que estão acontecendo neste mundo não estão acontecendo simplesmente por acaso, fortuitamente. As coisas estão acontecendo dentro de um plano estabelecido por Deus. Deus quer instalar, Deus quer que o reino dele esteja dentro das pessoas, porque este mundo, esta ordem que existe agora, este mundo vai passar, mas aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus falou, aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras vai permanecer. É necessário então que as coisas removíveis sejam tiradas para que as eternas sejam colocadas no lugar. E quando Pedro fala ali da volta de Jesus, ele diz que o céu, os elementos do céu vão se derreter, e o céu vai se enrolar como um pergaminho, é como que se vai romper, o céu todo vai sair de cena, o exército celestial, essa abóboda celeste vai se desfazer para dar lugar ao fato mais espantoso, mais extraordinário, mais glorioso, que é a segunda vinda de Cristo. Deus abençoe a todos. Eu quero agora orar. Ore comigo agora, coloque a sua vida no altar do Senhor, para que o Senhor esteja purificando todo o seu coração, e aceite essa palavra não como minha, mas como a palavra do Senhor Jesus para o seu coração. Oremos. Paizinho de amor, Tu és maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor, porque essa carta realmente nos desperta para viver uma vida vigiando e orando, sabendo, Senhor, que tudo isso vai acabar, tudo isso vai desfazer, que a terra e as obras que nela há se queimarão, e tudo que existe está sendo entesourado para o fogo, porque o fogo representa o Deus justo, porque Deus vem julgar o povo, porque Ele enviou uma tão grande salvação, e não há como nenhum ser humano escapar da ira de Deus, se não crer, se não receber
essa eterna salvação. Como diz lá em Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ó querido Senhor, Pai Santo, ó Jesus querido, ó Espírito Santo, nos ensine a depender de Ti, a aguardar ansiosamente e dizer como o apóstolo João no final de Apocalipse disse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém e amém.